pessoal, boa noite. Mais um webinar do Instituto Liberdade. Esse é o 9º webinar que nós fazemos. Temos feito semanalmente, alternando os mediadores, né? E também, obviamente, alternando os convidados e os temas. O tema de hoje é um tema muito interessante, porque trata de questões econômicas que foram estabelecidas para o chamado enfrentamento da crise da pandemia. Nós temos uma situação clara que todos vocês conhecem, onde governos estaduais e municipais, com o suporte do STF, têm impedido, em boa parte, que as pessoas possam criar valor, possam trabalhar, possam abrir os seus negócios, com a ideia de que, fazendo isolamento social, fechando os negócios, fazendo lockdown, fechando lugares, enfim, para que não haja a interação social entre as pessoas, se possa combater o contágio do vírus, o que é algo bastante polêmico e que não há um consenso a respeito, portanto. E tendo em vista o fato de que essa intervenção ela cria dificuldades financeiras para um número jamais visto de pessoas, né? Se a gente olhar os Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos mais de 30 milhões de desempregados. No Brasil, o número não foi tão grande, aparentemente, até porque as estatísticas aqui também não são muito confiáveis. No Rio Grande do Sul, fala-se em mais de 120 mil desempregados. E muitos negócios fechando, né? Lojas dizem que mais de 20% do comércio de Porto Alegre já não existe mais. E o governo federal, para mitigar os problemas causados pelas ações dos governos estaduais e dos governos municipais, adota determinadas medidas com o intuito de aliviar a situação econômica das pessoas, principalmente aquelas em uma situação de maior vulnerabilidade, ou seja, que tem pouca renda com relação às suas demandas, tá? O tema de hoje chama-se Helicopter Money, ou o dinheiro de helicóptero, né? O que há de moral nessa imoralidade? Eu vou dar o contexto dessa conversa de hoje e gostaria que vocês ouvissem o que tem a nos dizer depois os nossos convidados, que são o Luiz Marcelo Berger, que é bacharel em Direito em MBA e EPSI da Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutor em Administração pela URGS, Visiting Scholar Researcher da UC Berkeley School of Law, e também o Gabriel Torres, que é vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, economista da Liberta Investimentos e mestre em Economia pela URGS. E eu aqui só transcrevi parte do currículo longo de ambos, né? Porque senão a gente ia realmente perder muito tempo para fazer todas as honras aqui merecidas, tá? Muito bem. Então, o que nós temos com relação à questão do helicopter money? Eu queria colocar aqui para vocês um texto que vai situar mais ou menos essa ideia, né, de debate.
pontuar a discussão para que a gente possa explorar bem, principalmente os nossos convidados, esse tema que realmente é um tema muito caro para os economistas e também para os filósofos e os operadores do direito, porque, afinal de contas, quando o governo resolve agir prescrevendo medidas econômicas para a sociedade, buscando privilegiar um em detrimento do direito de outros, a situação acaba se complicando no que se refere à análise moral ou ética e política da situação. Então, o que a gente vê, na realidade? Que o dinheiro na nossa sociedade, ele empossou, né? Ele ficou estagnado. E muitos dos veios por onde ele circulava secaram por culpa das medidas restritivas questionáveis, decididas e implementadas com suporte midiático inédito pelos governos estaduais e municipais, como eu já havia referido antes. O governo federal, vendo que a fonte, as atividades, não irrigariam o sistema até chegar aos capilares, né, ao fim da cadeia, onde estão os mais vulneráveis, principalmente, aqueles que estão longe do centro decisório, ou onde há um fluxo de capitais muito expressivo, resolveu, então, sobrevoar a área onde há seca e despejar dinheiro diretamente no prato dos necessitados. É como se houvesse falta de água e o governo, então, vai lá e joga baldes e baldes de água para acabar com a seca. Uma das perguntas algumas perguntas cabem aí, né? O primeiro, é justo isso? Devemos aceitar que o governo age assim? E mais, é moral aceitar essa ajuda? É moral aqueles que estão recebendo dinheiro aceitar essa ajuda? Obviamente que sim. Porque quem está impedindo os indivíduos de obter a própria água, para seguir na metáfora, é o governo. Foi ele que causou a seca com seus decretos draconianos, antiliberais, que condenaram à inanição milhões de brasileiros. Quando o governo resolve, então, acudir a população, todos que estão sendo prejudicados devem, por imposição moral, dispor do seu quinhão na ajuda dada. Ora, mudando de alegoria, o governo quebra tuas pernas, você não aceitaria muletas até recuperar a própria mobilidade? Eu aceitaria, porque se o governo não me deixa ser herói produzindo o que eu preciso para viver, não seria moral eu ser mártir por imposição dele. Faz bem o governo federal em reparar as estripulias dos governos estaduais e municipais? Sim, até porque o governo federal é o único que tem o poder de emitir e fazer circular moeda quando as outras entidades da federação fazem com que o dinheiro desapareça. Na realidade, o dinheiro não desaparece, ele apenas deixa de circular, né? O que desaparece são as oportunidades e a ação necessária para que se crie valor, para que se crie produtos que são, na realidade, o lastro para aquela moeda criada. Lembre-se, qualquer coisa que o governo faz é pago por você que produz, ou que deixou de fazê-lo pelos impedimentos impostos através da coerção estatal. Ou você paga com o que criou e produziu, ou paga com a própria fome. Não seria o caso da conta ser absorvida pelos que, por medo ou interesse, são a favor da violência que impede os indivíduos de usarem seus direitos? É para responderem esses questionamentos que o Instituto Liberdade traz o professor Berger e o Gabriel Torres para comentar, debater, discutir e elucidar esse tema. Berger, começa contigo, por favor.
Boa noite, Roberto. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos os internautas. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, tá, Roberto? Que é sempre um prazer estar aqui contigo. Sempre é um prazer debater ideias, né? Que é uma das coisas hoje que tem mais dificuldade de circular no Brasil e especialmente no mundo, né? Nós estamos vivendo um ambiente muito tóxico, né? Onde é muito difícil você colocar opiniões e critérios diferentes na mesa e, a partir de análises objetivas, você tirar conclusões que podem ser mais eficientes do que outras, né? Nós estamos vivendo uma época muito difícil nesse aspecto. Esse tema, particularmente, ele é muito interessante, porque ele permite que a gente remeta, Roberto, Gabriel e os internautas que estão nos assistindo, né? Que a gente faça várias análises em várias dimensões, né? Nós podemos de imediato trazer, que é uma coisa que remete à questão da própria eficiência do chamado helicopter money, ou seja, nós podemos debater isso do ponto de vista objetivo. É eficiente você fazer esse sobrevoo, né, e fazer uma espécie de chuva na sociedade de uma quantidade razoavelmente grande e dispersa de dinheiro? Sim ou não? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, que também é uma pergunta pertinente, é moralmente defensável isso do ponto de vista social, do ponto de vista do bem-estar social? Enfim, e outras questões pertinentes que a gente pode levantar se as circunstâncias atuais elas remetem a uma situação ou uma atuação emergencial das autoridades monetárias que façam, né, que permitam que elas, como bem lembrasse, Roberto, utilizem o poder do Banco Central, né, para irrigar a economia, né? Então, são várias questões que são pertinentes, né? E todas elas a gente vai encontrar problemas, todas, sem nenhuma exceção. Então, eu quero fazer eu vou deixar as questões mais específicas ali das questões de economia monetária para o Gabriel, tá? Que é o nosso economista de plantão. E o Gabriel, enfim, vai poder analisar as questões mais macroeconômicas do ponto de vista mais específico, porque são questões pertinentes, né? Eu só vou fazer uma lembrança histórica, né? Que esse tema ele começou lá com o Milton Friedman, em 1969, né? Num artigo dele que ele publicou, né? The Optimal Amount of Money, né? Na verdade, é um texto do Friedman, onde ele criou essa imagem, né? Do chamado do helicopter money, de alguém sobrevoando numa situação muito específica e você jogar, né, recursos na sociedade para você irrigar o consumo das pessoas e, portanto, você mexer com a chamada demanda agregada, né, que esse é o objetivo, né, em condições muito específicas, né, quando você tem especialmente uma restrição de consumo dramática, né, depressão, né, e você tem risco de quebra, como aconteceu em vários períodos da história, né, por exemplo, em 29, né, enfim, em outras crises mais pesadas, né? Isso já foi revivido muitas vezes ao longo do tempo, mas ela está mais em voga também, porque em 2008 também foi feita uma coisa parecida nos Estados Unidos por conta da quebra da bolsa, né, e dos ativos financeiros dos Estados Unidos, que arrastou praticamente todo o mundo em dificuldades econômicas, né? E o pacote que foi feito na época, no final do governo Bush, ele teve também esse objetivo, né? E, posteriormente, também foi sustentado também pelo ex-presidente do Banco Central americano, Ben Bernanke, né? E vários outros autores, né? A medida ela é muito controversa, tá? Ela é realmente muito controversa, porque existem vários problemas que estão relacionados a você jogar dinheiro na sociedade dessa forma assim indiscriminada. E as questões que podem ser levantadas imediatamente são as questões basicamente de eficiência, né? Porque uma das coisas que a literatura mostra e que os dados mostram, tá,
é que você tem setores que são atingidos por determinadas situações de restrição de crédito, né, que são muito diferentes de outros setores. Então, por exemplo, no caso de 2008, você tinha setores da economia norte-americana, especialmente, né, que eram mais afetados do que outros setores que eram menos afetados. E no Brasil é a mesma coisa. Né? E eu ainda não estou nem entrando, viu, Roberto, na questão do que está sendo feito, da questão moral, que é uma outra discussão, tá? Que a gente já vai chegar lá. Tá? Porque aqui no Brasil nós temos hoje, o que nós temos efetivamente acontecendo? Nós temos um shutdown de milhares e centenas, milhões de negócios, né? Especialmente na área comercial, né? Venda de varejo, né? Que afeta também o atacado, porque se o varejo ele diminui em determinados setores, obviamente o atacado também vai sofrer restrições tremendas em termos de demanda, né? Então você vai criar problemas em toda a cadeia de valor. Tá? Então, e existem várias questões pertinentes que a gente pode levantar do ponto de vista da eficiência econômica, né? Se a gente olhar isso do ponto de vista do bem-estar social, se isso aí vai ou não vai ajudar, é uma discussão bastante controversa, né? Porque ela remete ao pensamento e a uma análise econométrica se isso efetivamente vai criar oportunidades numa situação tão dramática como que nós estamos vivendo. Então, antes de eu analisar isso, a gente pode voltar a esse tema, até o Gabriel pode ampliar isso bastante, né? Eu queria chamar a atenção o seguinte, empresas, né, micro e pequenas empresas, e médias até no Brasil, mas especialmente micro e pequenas empresas, elas têm um intervalo de funcionamento e de liquidez, porque o grande problema quando ocorre uma situação dessas é o drama da liquidez. Você não tem liquidez, você não tem moeda circulante, né? E especialmente as empresas, elas ficam estranguladas, né? Todo mundo sabe, ou pelo menos uma boa parcela dos estudiosos que conhecem o mercado, né, especialmente a área comercial, sabe que pequenas e médias empresas, elas têm o chamado capital de giro, ele não extrapola no máximo, nem chega a 30 dias, entre 20 e 25 dias. Tá? É o tempo que uma empresa tem que ela pode suportar os pagamentos, porque ela compra com o dinheiro que ela vende. E assim por diante. Então, o comércio ele é muito sensível a esse tipo de coisa, ele não tem muita margem de manobra. Tá? Então, numa situação dramática como essa, é óbvio, né? É óbvio que você vai ter soluções dramáticas. Inclusive, em inglês, existe um termo que eu gosto muito, que é desperate times, desperate measures. Né? Ou seja, você precisa de uma situação que contemple o drama que está ocorrendo. Tá? Aí vem a segunda parte da história. Ou seja, a gente já tem o quadro já montado. Tá? Nós já temos o quadro montado. Drama de liquidez, empresas quebrando, né? E nós não temos, as empresas não têm alternativas para tentar suportar essa situação. Aí vem a questão moral, tá? E a questão moral que digamos assim, talvez seja uma questão ainda mais pertinente, deve o governo intervir dessa forma? Eu entendo que sim, muito embora eu discutiria que esse talvez não fosse o melhor caminho, eu já vou explicar por quê. Porque todas as empresas, micro e pequenas empresas, especialmente aquelas que trabalham com poucos funcionários, que são a maioria esmagadora dessas que estão sofrendo barbaramente com essa pandemia, elas estão sendo obrigadas por ações incompetentes, por ações medíocres, tiranas e ditatoriais, né? E sem nenhuma comprovação científica, a fecharem suas portas. Né? E isso aí está provocando um drama sem precedentes. Eu gostaria de fazer até uma pequena lembrança, né, nesse ponto, dizer o seguinte, para aquelas pessoas que nos escutam, né, não existe diferença entre saúde e economia, minha gente. Tá? Economia é a mesma coisa que saúde. O que é serviço essencial? Serviço essencial é aquilo que você trabalha para comer no final do dia. Então não existe serviço, não existe capacidade de um burocrata sentado num gabinete dizer o que é essencial e o que não é essencial para uma pessoa que está morrendo de fome. Né? Simplesmente isso. Isso é uma barbaridade, uma insanidade, uma estupidez que está sendo chancelada, infelizmente, pelos poderes institucionais do país, que seria um outro problema a ser discutido. Né? O fato é o seguinte, o que nós temos de prático? Né? A primeira questão que você coloca, Roberto, e já passo a palavra para você, eu te devolvo a palavra, né?
É moral isso, uma intervenção dessa magnitude? Eu entendo que sim, né, ela é totalmente moral, porque foi o próprio governo que criou isso aí. Quando a gente está olhando o governo, de novo, aí nós temos a questão política, né, que é a questão da decisão política, do aproveitamento político da situação, que é uma outra situação que, infelizmente, acaba estourando naquele que é o mais fraco, porque você tem uma disputa política entre entes federados, né, municípios, estados e governo, por questões completamente alheias à saúde financeira e à saúde das pessoas, né, que muitas vezes se colocam em contraponto umas com as outras em detrimento da vida e a saúde das empresas. Tá? Então, é totalmente moral, sim. Agora, o que a gente pode debater, e eu já te passo a palavra, é outras formas que poderiam ser feitas muito antes disso para tentar aliviar, especialmente essas empresas, do caixa e das obrigações de curtíssimo prazo que elas têm. E isso nunca foi feito. Tá? Então, Isso pode ser tema do segundo turno da nossa conversa. O que tu acha? Exatamente. Então, já te passo a palavra e a gente trata depois. Perfeito. É moral. Pronto. Respondendo a tua pergunta. Ótimo. Toca a ficha. Inclusive, apenas lembrando que nessa distribuição de recursos, né, quando se fala em helicopter money, que o governo despeja para os mais vulneráveis o dinheiro, como está fazendo o governo federal através da ajuda de R$600, não apenas para aqueles formais, mas também para os não formais, 40 milhões de informais, que é um número absurdo. Né? Esses são os piores, né? São os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis. Apesar de que eles, por outro lado, também não sofrem todo aquele impacto que o governo impõe para aqueles que estão na formalidade. Né? Então, tem os prós e os contras, né, que precisam ser balanceados. Então, em vez do dinheiro fluir através dos canais normais, né, sair do Banco Central, ir para os agentes financeiros que vão emprestar o dinheiro para os seus clientes e tal, o que faz normalmente gerar inflação nos ativos financeiros Esse é o problema. nos ativos imobiliários e tal, e o pessoal que recebe salário é o último da fila, né, para quando esse dinheiro chega nas mãos deles, a inflação já corroeu o seu poder aquisitivo, né? Então acaba sendo pior essa ajuda do que propriamente ser considerado um auxílio, né? Então isso é uma questão econômica que as pessoas muitas vezes não percebem, né? Que de fato o que parece ser um maná é na realidade uma erva daninha, né? Que está sendo colocada na cultura de cada um. O que tu acha disso, Gabriel? O que tu tem a nos dizer a respeito do nosso dinheiro de helicóptero? Moral, imoral? O que tu acha? Bom ponto. Pessoal, primeiro, boa noite. Obrigado para o Roberto pelo convite, pelo Marcelo, pela companhia. Eu vou fazer um breve resumo, até porque a gente vai aprofundar isso depois ao longo da conversa. Mas a ideia toda dessa história de helicopter money, né, de é moral, não é moral, faz sentido, não faz sentido, é que a primeira pergunta que a gente faz é, será que tem alguma forma de você conter o vírus, de você conter a doença, sem ter algum tipo de intervenção governamental? Acho que essa é a primeira pergunta porque é dela, né, é da decisão de você utilizar a força do governo, né, essa ferramenta, essa tecnologia do século XVII chamada governo, é dessa ideia que daí você consegue responder depois, primeiro sobre a moralidade e segundo se tinha uma outra forma de fazer isso. Eu costumo brincar que se você me perguntar você é liberal e você apoia medidas do governo, eu vou te responder assim, cara, depende, o que você está me dizendo? Você está me dizendo se eu vou apoiar medidas do governo numa situação de guerra, onde tem alguém querendo me destruir, ou se você está me perguntando se eu vou apoiar uma medida do governo numa situação em que está tudo em ordem, não tem problema nenhum, a vida está seguindo normalmente, e aí, será que faz sentido? Será que não faz sentido? Seria mais ou menos parecido com você me perguntar o seguinte, cara, se você está andando numa estrada, você vai apertar o acelerador
o pedal do acelerador ou o pedal do freio? Eu vou te dizer, depende, cara. Eu vou apertar o pedal do acelerador numa circunstância e o do freio em outra circunstância. Então, você tem algumas coisas que poderiam justificar algum tipo de medida governamental. Então, você tem o caso da externalidade, né? Tem pessoas que contaminam pessoas sem elas saberem que isso está acontecendo. Você tem o caso da informação assimétrica. Eu não sei se você está contaminado ou não está contaminado. Você mesmo não sabe se está contaminado ou não está contaminado. Eu não sei se você é do grupo de risco ou não. Eu tenho alguma ideia do que é o grupo de risco, mas eu não tenho certeza. E a gente tem um tempo, né, até a criação de uma vacina. E o vírus é contagioso. Ele não é contagioso como o Ebola, mas ele tem um grau de contágio bem considerável. Então, essa combinação de coisas faz com que você tenha que pensar o seguinte, cara, como é que eu posso, de alguma forma, conter o avanço disso aí até a gente ter tempo para criar uma vacina e aí a gente conseguir tocar a vida normalmente como a gente sempre tocou. Então, agora a pergunta é a seguinte, por que você tem que fazer alguma medida para ajudar, para dar tempo de se criar uma vacina? Esta medida tem que ser automaticamente a medida mais restritiva, mais violenta do ponto de vista de fechar as pessoas, de proibir o funcionamento de absolutamente tudo, de você criar uma situação em que parece que existe um trade-off falso entre saúde e economia, entre a vida, a parte de saúde das pessoas ou o resto da vida das pessoas. Será que isso justifica esta medida extrema? E aí, claramente, pelas diferentes experiências que a gente viu ao longo desses últimos meses no mundo, não justifica claramente a medida mais restritiva. A medida mais restritiva, ela foi adotada em locais, acertadamente, ela foi adotada em locais onde você tinha muita gente do grupo de risco, onde você não tinha uma demografia favorável, onde você não tinha um terreno e um local onde a densidade demográfica favorecesse uma outra forma de contágio e aonde automaticamente, muito rapidamente, aquele local foi altamente contagiado. Então, numa circunstância assim, é que se adotou as medidas mais restritivas. Mas em outros lugares, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Suécia, você utilizou outras estratégias diferentes de combate, que por serem estratégias diferentes de combate, elas partem do pressuposto, existe uma relação diferente entre governo e cidadão, entre governo e indivíduo. Existe uma relação de mais confiança entre governo e indivíduo. Então, o governo, ao invés de desconfiar que o cidadão vai fazer a coisa errada, ele parte do pressuposto que o cidadão é responsável pela primeira forma de combate, que é ele se proteger. Ele proteger aqueles com os quais ele mora, ele proteger aquelas pessoas do seu círculo de relacionamento mais próximo. Mas a forma mais restritiva, ela é muito conveniente para o governante. Porque ela automaticamente isenta o governante de qualquer culpa do que tenha acontecido. Porque se o governante decide que ele vai tomar a forma mais restritiva primeiro, se acontecer qualquer coisa, ele disse, olha, eu tomei a medida mais drástica possível. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. A culpa automaticamente sai do colo do governante e ele vai colocar a culpa no que ele achar que faz sentido colocar a culpa. Então, a partir do momento que é o governo que toma a decisão de utilizar a forma mais drástica de combate, sendo que ele tinha à sua disposição outra forma de combate, que é mais adequada para circunstâncias, talvez não para circunstâncias de todo o Brasil, mas para circunstâncias de muitos lugares do Brasil, a forma de combate talvez necessária fosse outra, e tem uma série de infectologistas que falam isso. Não existem só infectologistas que concordam com a medida mais drástica, existem também infectologistas que concordam com medidas menos restritivas, e isso infelizmente não tem sido apresentado, mas se você pesquisar, você vai encontrar pessoas que sugerem outras medidas de combate. Um exemplo, o Dr. Ricardo Zimmermann tem falado com frequência em várias conversas aí pela internet. Mas essa forma, uma vez que é o governo que toma essa forma, você
você colocou a população nessa circunstância, você obrigou as pessoas a fecharem a sua loja, você obrigou as pessoas a não poderem mais trabalhar, você impediu a manicure, o servente, o azulejista, o cara que é informal e que depende muito de uma economia de contato, você proibiu essas pessoas de irem para a rua. E ao tomar uma medida restritiva como essa, você envereda por um caminho sem volta. Então, é aquela velha história de você entrar numa estrada, onde o retorno dessa estrada, você só vai ter quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Você entra numa trajetória meio que sem volta, em que você toma uma medida restritiva, essa medida restritiva destrói a economia, ao destruir a economia você vai precisar de uma intervenção maior, e aí essa intervenção maior não vai funcionar direito, você vai para uma outra intervenção maior, e aí você começa a entrar numa espiral de intervenções cada vez maiores, com consequências imprevisíveis, e que geram a maior quantidade de distorções que a gente pode imaginar. O Luiz falou muito bem no início sobre o caso que aconteceu em 2008. E, de fato, você ter tomado aquelas medidas que você tomou em 2008, você não corrigiu imediatamente o problema. E o momento que o Fed começou a corrigir esses problemas, que foi agora em 2018 para 2019, o Fed começou a diminuir o balanço de ativos dele, de um negócio que ele tinha feito 10 anos atrás. Isso mesmo. Mas aí você tem o fim do ciclo econômico, e isso fez com que o balanço do Fed, que tinha caído de 5 trilhões para 4, aumentasse para 7 e agora quase 9 trilhões de dólares. Então você entra nessa espiral de intervenções atrás de intervenções. Como diria aquele pessoal da Jornada nas Estrelas nos anos 70 e 80, estamos indo aonde nenhum homem jamais foi. Bem, de fato, tocaste nos pontos moralmente importantes, né? Porque se nós analisarmos qual é o papel do governo, nós veremos que o papel do governo é proteger pessoas inocentes, inofensivas, tá? Daqueles que podem, através mesmo de forma involuntária, agredir a sua integridade física, né? Seja com o uso da força, ou através da transmissão viral de doenças contagiosas como essa, né? Então, sabe-se, não apenas por uma questão moral, mas também por uma questão técnica, que esses países que tu citaste, que deram bons resultados, agiram para identificar quem eram os contagiados e segregá-los da convivência da sociedade, permitindo que aqueles que ou já estão imunizados, né, ou que nunca tiveram contato com o vírus, ou não transmitem o vírus de alguma maneira, pudessem seguir as suas vidas normalmente, né, diferentemente dessa caça absurda, totalitária, com o objetivo de não permitir que qualquer um, independente das suas características, pudesse levar a sua vida normalmente, interagindo com as pessoas com as quais ela não teria nenhum tipo de não adotaria nenhum tipo de agressão ou violência, né, dessa forma. Dito o que já foi dito aqui, a gente pode começar a discutir de que maneiras nós podemos traçar saídas para essa questão. Quer dizer, à medida do dinheiro de helicóptero que tem sabidamente uma eficácia muito limitada, né, e que tem também consequências sérias a partir do momento em que isso se torna permanente, tá? E, na realidade, o que a gente gostaria é que o governo ele voltasse a fazer aquilo que ele deveria fazer, ou seja, tirar as pessoas contagiadas do seio da sociedade, praticando quarentenas, né, e deixando que os demais, já testados, e por sinal, testagem é uma das coisas que é talvez a coisa mais importante, né, nessa circunstância, né, para quem sofre um problema grave como esse, para que as pessoas testadas ficassem segregadas e para que todos os demais
testados, obviamente, e identificados como contagiados, né, fossem segregados, e os demais pudessem continuar criando valor, fazendo com que o dinheiro circulasse, com que os empregos se mantivessem e tal. De que maneira vocês veem qual seria, digamos assim, a recomendação que vocês dariam para os nossos governantes locais, seja a nível estado, seja a nível de município? Posso começar? Claro. Tá. Eu queria lembrar uma coisa na linha esse que o Gabriel acabou de comentar, Roberto, e naquilo que tu já relataste, tá? Que é o seguinte: os governantes no Brasil, seguindo as palavras talvez o maior filósofo econômico hoje vivo, que é Thomas Sowell, que chegou aos seus quase 90 anos, né? Ele costuma dizer que é muito perigoso você deixar a tomada de decisão na mão de pessoas que não respondem pelas consequências dos atos que eles cometem, tá? Então, esse talvez seja o primeiro ponto grave do que está acontecendo. Os burocratas hoje que estão sentados em Brasília, no Palácio Piratini, aqui no Paço Municipal, com raríssimas exceções, e elas existem, evidentemente, porque nem todo mundo é literalmente no mal, embora uma boa parte seja, né? Eles não respondem pelas consequências das barbaridades que estão fazendo, tá? Nós poderíamos passar o programa inteiro questionando exatamente esses termos aí que o Gabriel e tu mencionasse, né? Do porquê e qual foi o critério que foi utilizado para fazer esse confinamento. Comprovadamente, não existe nenhum estudo randomizado que tenha sido feito nos últimos meses que tenha comprovado a eficácia dessa barbaridade que estão fazendo nas cidades do país inteiro. E as autoridades estão tomando essas decisões porque o único argumento que elas têm não é mais o argumento da legitimidade, mas o argumento da autoridade. Eu faço porque eu posso. Então você vê essas situações bizarras pela internet, onde criminosos e vagabundos estão soltos e comerciantes e pessoas do bem que estão tentando trabalhar estão sendo presas pelas guardas municipais, desesperadas para poder sustentar suas famílias, e são filmadas com guardas municipais e guardas quebrando, então, fechando o seu comércio, né? Ameaçando as pessoas de bem, pessoas que querem simplesmente trabalhar, né? E essa questão, por exemplo, dos protocolos da medicina, ela aplicável a essa questão da pandemia, ela não só, ela já não é mais nem uma questão de ser controversa, ela virou uma agenda política, ela foi sequestrada politicamente. Então, hoje você faz verdadeiras barbaridades com as pessoas, né? Sem levar em consideração que você poderia, de forma totalmente inofensiva, fazer testagens maciças, gastar frações muito menores dos recursos que foram distribuídos por Brasília, e isso aconteceu, mas que estão sendo, infelizmente, mal utilizados porque existe uma agenda política por detrás, né? E essa agenda política, ela acaba contaminando qualquer espécie de debate que a gente faça, né? Então, por exemplo, vamos ver na questão específica das medidas que poderiam ser adotadas junto, ou talvez prioritariamente, antes do Helicopter Money, que é o nosso tema aqui do nosso seminário, né, nosso webinar. Você poderia imediatamente, se houvesse interesse político, você poderia, todos os entes federados, os entes federados em sua esfera de atuação, reduziriam drasticamente todas as taxas e tributos sobre as empresas, facilitando que elas tivessem liquidez para poder se manter vivas, né, e respirando ao longo desses próximos meses que serão dramáticos, né? Ao longo disso, você tem, nas empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, você tem dois elementos que são fundamentais para a sobrevivência delas. Primeiro, o tributário, o recolhimento de tributos, especialmente o ICMS, né, que é um imposto de circulação. E segundo, que é o segundo, especialmente nessas empresas que estão fechadas pelo ato tirânico dos governos, né? E o segundo elemento seria a questão trabalhista, né? Onde você tem a legislação brasileira reconhecidamente uma das piores, se não a pior legislação trabalhista do mundo, né? Que faz com que o risco de você contratar e descontratar um cidadão seja imenso, né? Com o risco de sobrevivência das próprias empresas, né? Fazendo com que você tenha questões que não levam à confiança das partes, né?
Porque quando você começa a botar um terceiro interessado, né, dentro da relação obrigacional, relação contratual, que é o Estado, você cria uma expectativa de direito nefasta, né, um problema de seleção adversa e de risco moral gravíssimo na entrada e na saída do processo, né? Então, o que os governos deveriam fazer antes de pensar num helicopter money? Primeira coisa, né, esticar todos os prazos de pagamentos, né, de tributos, né, reduzir drasticamente as questões de folha de pagamento, né, ou seja, facilitar que as pessoas pudessem ser desoneradas, empresas, para a sobrevivência das empresas, que é o que acontece nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos entra e sai de uma crise tão rapidamente? Porque você tem lá uma facilidade de deslocamento de atividade econômica sem precedentes, se você considerar, por exemplo, o Brasil, especialmente se você pensar que os 50 estados norte-americanos, eles têm diferentes legislações entre si. Aqui no Brasil você tem uma legislação federal, a legislação trabalhista vale para o Brasil inteiro, né? E situações completamente diferentes uma das outras, como por exemplo, se for pegar lá dentro, nos confins do norte e nordeste, né, comparado com zonas urbanas do sul e sudeste, que são situações completamente diferentes, você tem exatamente o mesmo contrato de trabalho nas mesmas condições, que são insustentáveis do ponto de vista prático, né? Não foi mexido nisso. E por que não foi mexido nesses elementos, o trabalhista e tributário? Porque você tem hoje um problema fiscal gravíssimo nos governos, né? E tanto o governo estadual como o municipal e o federal, eles não conseguem mexer nas despesas obrigatórias, nas rubricas obrigatórias. Então, eles têm que manter, como no caso aqui no Rio Grande do Sul, que de uma forma praticamente insana, eu diria, né, tanto em nível municipal como estadual, você tem no curso de uma pandemia, você tem aumento de tributos, uma coisa quase que beira a insanidade total. Ou seja, o senhor Leite, atual governador do estado, no meio da maior desgraça econômica já acontecida no estado do Rio Grande do Sul, ele manda para a Assembleia Legislativa um pacote de aumento de tributos, quando na verdade ele deveria estar fazendo exatamente o contrário. Por que ele faz? E aí que está o problema principal, Roberto, Gabriel e prezados internautas. Por que ele faz isso? Porque o único olho dele é o pagamento das despesas do Estado, as despesas estatais. Ele não está olhando para a saúde financeira das empresas, ele não está olhando para a sobrevivência do Estado economicamente, ele está olhando para as despesas que ele obrigatoriamente tem, especialmente daquelas rubricas obrigatórias dos poderes do Estado, que não tiveram absolutamente nada tocados, ou seja, estão passando incólumes, enquanto o país inteiro está passando pela maior crise dos últimos 50 anos, provavelmente. Nada parecido aconteceu no país nos últimos 50 anos. Então, quando você não resolve um problema desse, fica muito fácil você dizer, então vamos criar um outro problema fiscal. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um financiamento e vamos jorrar dinheiro, e aí a gente poderia debater isso conforme a literatura mais específica sempre debate, né, que eu entendo que não é a maneira mais eficiente de você resolver esse problema, mas para determinados contingentes da população economicamente ativa, é lícito você colocar dinheiro na mão, até por uma questão de sobrevivência. Agora, para as empresas pequenas, pequenas e médias empresas, esse helicóptero money ele não veio, ele ainda não chegou. Então, o desastre vai continuar a ser consumado. E por que ele vai continuar sendo consumado? Porque, infelizmente, nós temos estados, especialmente municípios e estados, que não conseguem ou não querem, né, abrir mão das suas despesas obrigatórias. Então, eles querem mais arrecadar, mesmo que para isso tenham que destruir economicamente a economia tanto do estado como dos municípios. Certamente. Gabriel. Vamos lá. Vamos pensar um pouco sobre as causas de por que a gente chega num ponto em que a gente tem uma crise econômica como essa, em que você tem potencial de ter, menos de 10% de queda da produção, da atividade econômica como um todo, em apenas um ano, como são as projeções para o Brasil. Nos Estados Unidos chega a algo perto de 7%, mas é uma economia um pouco mais flexível, as coisas podem se comportar diferentes por lá. Bom, a economia para, primeiro por causa do vírus, né? Você tem um vírus que afeta a saúde de muita gente, então existe uma boa quantidade de pessoas, que não é a maioria, como a gente tem visto. Felizmente, o vírus, apesar de ele ser mais letal que outros vírus, ele é menos letal do que, por exemplo, uma guerra, ou alguma coisa nas proporções da Segunda Guerra Mundial. Então a gente não está falando de uma destruição naquele nível, mas a gente está falando sim de algumas perdas de vidas e de outras pessoas que não conseguem trabalhar e não conseguem fazer as suas atividades. Ao mesmo tempo ele gera medo,
porque existem pessoas que são plenamente aptas e ativas e elas não podem se colocar em contato com outras pessoas ou não querem se colocar em contato com outras pessoas. Um dado interessante, alguns estados americanos que começaram a reabrir, mesmo nesses estados, o número de reservas em restaurantes, o número de frequência a locais, mesmo locais abertos, ele ainda continua menor do que ele estava antes do fechamento. Porque as próprias pessoas têm medo do que pode acontecer com elas. Então você tem um vírus que gera problemas de saúde para algumas pessoas e gera medo, você tem restrições de circulação, você tem restrições de funcionamento, e você tem o problema que é o mais difícil de tratar, que é o problema de assimetria de informação. Você não sabe qual é o negócio que está funcionando bem, que tem caixa, que é sólido, que sobrevive, e você não sabe qual é o negócio que, infelizmente, ele não aguenta mais. Quando você tem essa combinação de fatores, você tem uma crise de proporções gigantes e que ela tem solução lenta para players diferentes do mercado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a empresa sólida, líder do mercado, que tem ativos, que está listada em bolsa, que é uma boa empresa, que tem bons gestores, que seleciona gente boa, que tem um amplo histórico e credibilidade, essa empresa ela facilmente vai conseguir crédito e muito provavelmente ela dificilmente precise de crédito, porque ela já é uma empresa que tem amplo mercado e amplas condições de navegar num ambiente assim. Por outro lado, a empresa pequena, média, micro, aquele empreendedor por conta própria, que tem uma firma individual, um MEI, aquela pessoa que depende do trabalho informal, aquela pessoa que tem carteira assinada e está empregada num desses locais menores com menos porte, esses locais eles vão ter muita dificuldade de conseguir crédito porque eles já normalmente ou não são líderes de mercado, ou eles não têm um vasto capital para conseguir despender num momento como esse, ou eles não têm ativos suficientes para fazer frente a um empréstimo que uma instituição financeira, um banco, vai olhar e vai dizer o seguinte, olha, eu não vou tomar esse risco porque eu não consigo saber se de fato a empresa do Luiz, ou a empresa do Roberto, ou a empresa do Gabriel, qual delas é a empresa que está sólida que eu posso emprestar e vai estar tudo bem. Ele não consegue ver isso. Ele tem dificuldade de ver isso. E como ele tem dificuldade de ver isso, por causa desse problema de informação assimétrica, e isso se acentua ainda mais se você é uma empresa que depende de contato, se você é uma empresa que opera mais no presencial e menos no online, se você é uma empresa cujo principal cliente que você tem são pessoas do grupo de risco, quanto mais perto desse epicentro da epidemia a sua empresa se coloca, mais difícil é que o banco tope assumir o risco de emprestar para você, mesmo que o governo continue jorrando recursos ali para dentro para o sistema. Por quê? Porque o banco também tem índices a cumprir, ele também tem regulamentações a cumprir do ponto de vista de solidez financeira. Então, ele não pode descumprir um critério de Basileia, por exemplo, que são critérios assinados pelo Brasil e que são colocados aos bancos, porque se ele descumpre isso, ele vai descumprir o compromisso que ele tem com o acionista dele, ele descumpre o compromisso que ele tem com o mercado, ele descumpre a regulamentação, e aí o próprio banco se coloca numa situação complicada. Então, o sistema ele acaba funcionando de forma tão engessada que ele não soluciona o principal problema. O principal problema não é a liquidez de fato. A liquidez é um acessório. A liquidez é um adicional, é uma tecnologia que nós criamos lá no final do século XIX para o século XX, que ela tenta mitigar o problema da assimetria de informação. Mas o problema é a assimetria de informação. O problema é que eu não sei quem é que está bem e quem é que não está bem. Então, enquanto eu não tiver alguma forma de deixar essa informação transparente, enquanto o empreendedor não conseguir deixar claro para o banco que ele é um cara que, pode confiar em mim, eu tenho ativos, ou o meu risco, na verdade, é menor, enquanto isso não ficar claro, ou o medo diminuir, ou você tiver uma vacina, ou você começar a tirar os outros problemas, qualquer paliativo que você vai utilizar, qualquer medida governamental que vai se utilizar, ela vai ser meramente um paliativo e que ela vai acabar concentrada aonde?
no cara que já tem condições, que já é sólido de mercado, que já é uma grande empresa, que já é um cara que está dominando o mercado, ou ele tem ampla liderança. Tem sido assim sistematicamente. Então a gente pode ver, crises vão e crises vêm, e as varejistas grandes são as varejistas que continuam performando. Os grandes bancos são os bancos que continuam performando. As grandes montadoras são as montadoras que continuam performando. Claro que sempre tem aquele caso de, você tem uma General Motors da vida, que era uma montadora que já estava ineficiente há muito tempo, e aí vem uma crise e uma outra grande montadora vai lá e coloca a General Motors no seu portfólio. Você tem um processo de concentração de empresas em momentos de crise. Isso sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. Mas aquele momento de destruição criadora que a gente vê, que é quando você tem um monte de pequenas empresas surgindo e elas começam a desafiar os líderes do mercado, que a gente viu isso com o sistema financeiro recentemente, essa quantidade de bancos digitais que a gente está vendo desafiando o sistema e os bancos estabelecidos, esse movimento ele dificilmente é um movimento de crise. E aí é porque a vida do empreendedor acaba se tornando mais difícil, porque uma intervenção governamental do ponto de vista de circulação, gera um problema de informação assimétrica, que tenta ser consertado com injeção de moeda, que acaba concentrando o mercado e dificultando ainda mais a vida do empreendedor, e que acaba tornando a vida dele mais difícil do que ela estava no início. Então, se antes o problema era um problema de saúde, agora o problema é um problema de saúde, é um problema de informação assimétrica, é um problema de liquidez, é um problema de concentração, e aí você tem um efeito que ele vai se tornando cada vez maior e cada vez maior. Eu queria só complementar, para encaminhar o final do nosso debate e trazer quem está nos assistindo para fazerem perguntas, dizendo o seguinte, que essa assimetria de informação, na realidade, ela se dá também no outro sentido, não é apenas entre os agentes, né? Porque a gente sabe que o livre mercado ele funciona a partir de uma ordem espontânea, ele tem leis e regras próprias que nós, que estudamos o mercado, conseguimos entendê-las agindo de maneira que o nosso risco com relação ao futuro, com relação àquilo que não se pode prever, seja minimizado, né? É mais ou menos como as leis naturais, né? A gente sabe como o universo funciona, porque as leis que regem o universo, elas são passíveis de descoberta, elas são também obedecem uma determinada ordem, né? E o que causa toda essa simetria, causa toda essa dificuldade, e ontem eu estava ouvindo um empresário gaúcho falando disso, é na realidade o caos causado pelas decisões arbitrárias, abusivas, imprevisíveis dos nossos governos. Quer dizer, um empresário que, observando as leis de mercado, observando a ordem espontânea que forma os mercados, observando aquilo que o universo nos proporciona em termos de escassez, abundância, criatividade, etc. Ele pode projetar, planejar, prever a sua atividade para os próximos 2, 3, 4, 10 anos, dependendo da sua atividade, tá? Enquanto que num momento desses, quando os governos eles adotam arbitrariamente, sem nenhum tipo de consenso, talvez até sem nenhuma racionalidade, medidas que geram o caos, que não deixam as pessoas pensarem além da semana que vem, ou além de 2 semanas, que é mais ou menos o prazo que o pessoal consegue enxergar, né, aqui no Rio Grande do Sul. Tudo acontece daqui 2 semanas, daqui 2 semanas, daqui 2 semanas. Quer dizer, ninguém consegue sobreviver ao caos dessa maneira, porque não sabe como agir nos próximos dias para poder defender-se exatamente dessas medidas draconianas adotadas pelo governo e de todos os males que o desafio da existência nos oferece, né? Então, isso eu acho que é um aspecto importante e tem a ver com isso tudo que a gente falou, né? De como a moralidade intrínseca nas relações
entre os indivíduos, né, é importante, quer dizer, a gente agir para buscar o nosso próprio autointeresse sem necessariamente violar o direito alheio, né, como a gente vê hoje acontecendo na relação entre o governo e aqueles que dependem dele com o resto da sociedade, né, inclusive por determinação do nosso poder judiciário, né, que diz o seguinte: nós que servimos o público, os nossos privilégios são intocáveis. Vocês que financiam esses privilégios, se virem. Tratem de resolver o seu problema de acordo com o caos que a gente estabeleceu no mercado onde vocês subsistem, né? E aí realmente a simetria vai além da simetria de informação, mas também da questão da relação entre aqueles que têm o poder coercitivo na mão versus aqueles que vivem apenas do seu poder econômico, seja de criatividade, laboral, produtiva, de intermediação, etc., né? Então, realmente é um problema. Vamos ver o que os nossos internautas têm para nos perguntar aqui. Vamos aqui. A Daniela Lopes fala da reforma tributária do Paulo Guedes. Ela diz que ele pode enganar os leigos no assunto. A alíquota mais alta que temos hoje de PIS e COFINS é 9,25%, e com a unificação irá para 12%. Um liberal criando e aumentando imposto em plena crise, isso é possível? Eu costumo dizer que o Paulo Guedes é o meu socialista preferido, como era também o Milton Friedman, né? O Paulo Guedes, ele está... Na verdade, todo o governo brasileiro... Vamos pegar o exemplo que aconteceu há pouco tempo atrás, Roberto, Gabriel e... Como é que é o nome dessa internauta que fez essa pergunta aí? A Daniela Lopes. Daniela. Qual foi a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou, faz questão de um mês atrás, em relação a modificar proventos, lei de responsabilidade fiscal, diminuição de horas de trabalho e redução de custo da máquina do Estado? O que o Supremo Tribunal Federal disse? Inconstitucional, né? Ou seja, quando você tem uma decisão como essa, eu não tô de acordo com o que está acontecendo, e ninguém está de acordo, mas o que o Paulo Guedes está tentando fazer? Ele está tentando fazer o seguinte, de um limão numa limonada, porque ele simplesmente não consegue mexer numa rubrica que é obrigatória, que é pagar os privilégios das castas. Ele não consegue mexer nisso, essa que é a verdade. Então você tem que manter a arrecadação de alguma forma, e o que ele está tentando fazer? Ele está tentando desonerar está tentando basicamente fazer uma engenharia ali para realocar algumas coisas e botar em outros lugares. É só isso que ele está fazendo. Por quê? Porque os valores totais, pouco provavelmente não vão ser mexidos, não vai haver redução de carga tributária, né? E no caso, e eu vou até mais longe, né? No caso do que ele está fazendo, ele só está tentando realocar quem é que vai pagar a conta dessa barbaridade que ele está inventando. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul é muito pior. Aqui no Rio Grande do Sul, o nosso governador Leite, né, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um aumento brutal de carga tributária, sim, né, em vista do que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, porque o problema fiscal dele, do estado, é gravíssimo. E ele tem que pagar... E por que ele está fazendo? Por causa das castas, né? É exatamente o mesmo problema. Então, quando a gente fala de reforma administrativa, reforma tributária, nós temos que botar sempre o olho em quem perde e quem ganha com isso. Quem é que nunca perde? É aqueles que têm os privilégios garantidos na Constituição e na lei. Então, quem está pagando a conta são as pessoas que são do setor produtivo, né, que estão morrendo à míngua, enquanto que esses burocratas de plantão, que não respondem pelas consequências do que fazem, estão enfiando a faca no pescoço de todos os pequenos e médios empresários, né, porque os grandes empresários sempre se safam por engenharia financeira, tá? Engenharia tributária. Isso é sempre possível fazer isso aí, né? E, enfim, por N motivo, tem poder para fazer isso aí. Só que aquele que é mais fraco, ele não tem poder para fazer isso aí. E ele vai sempre acabar pagando o pato dessa situação. E é o que está acontecendo agora na pandemia. Então, você tem um morticínio jamais acontecido na história do país, de empresas. Você tem perdas de cadeias de valor, de empregos, e principalmente de conhecimento, porque você não reconstrói conhecimento e capital humano do dia para a noite depois que você desintegra cadeias de valor.
As pessoas ficam imaginando, não, é só o comércio que está morrendo. Quando o comércio deixa de vender, você cria um problema de demanda no atacado, que ele vai ter que reduzir drasticamente, em alguns casos até diminuir até o nível de parar suas linhas de produção. Esse conhecimento ele fica perdido, né? Então você tem perda de valor, perda de conhecimento técnico, uma série de pessoas que ficam desempregadas, e para você retreinar, isso aí leva muito tempo, né? E por que isso? Porque as pessoas que estão tomando essas decisões, nas grandes camadas de decisão do país, elas não sofrem até o dia que o caos se instalar. Aí a gente pode se perguntar, né, Roberto, que é uma pergunta que eu sei que muita gente se faz, né? Mas isso aqui não vai chegar a ter um colapso, assim como tipo a Venezuela. Não, mas nós podemos virar uma Cuba. Cuba está do mesmo jeito há 70 anos. Você tem castas lá que estão enclausuradas lá nos níveis mais elevados da administração. Lá em Miraflores. Exatamente, há 70 anos. E as pessoas morrendo de fome lá nas ruas. O Roberto, inclusive, tirou fotos maravilhosas no sentido estético da palavra, né? Impressionantes da cidade de Havana, e aquilo lá está do mesmo jeito há 70 anos. E se você comparar para determinados bairros aqui da cidade de Porto Alegre, que não é muito diferente de outros lugares, de outras cidades grandes do país, é exatamente o mesmo cenário, não é, Roberto? Exatamente a mesma coisa. Andando pelo Malecon, parece que está andando pela Avenida Mauá de Porto Alegre. Né? A mesma coisa. O que significa isso? Com a vantagem de que lá tu enxerga o mar. Exatamente. E aqui tu enxerga o muro. Aqui você enxerga o muro, né? Então, o que nós estamos vendo é uma destruição de valor, uma destruição de conhecimento, uma destruição de negócios sem precedentes na história, e que eu lamento dizer, eu não vejo uma luz no fim do túnel que não seja a luz do trem. Não, pelo menos no momento. Por quê? Porque com esses líderes que nós temos, eu acho muito difícil a situação mudar para melhor. Primeiro, porque eles não têm competência para isso, e segundo, que eles não têm a vontade, para não dizer outra coisa, né, para fazer coisa melhor do que eles estão fazendo, lamentavelmente. Eu imagino que o Gabriel queira falar um pouco, Gabriel. Não sei, desculpa te botar a agenda aqui, mas o governo, a gente sabe que ele se financia só de 3 maneiras, né? Ou através da emissão monetária, ou através de impostos, ou através da tomada de empréstimos, né? Então, quando aumenta o imposto, imagina-se que é para não aumentar a emissão monetária. Mas o governo também está aumentando a emissão monetária, né? E também está aumentando o endividamento. E a economia está despencando. Então, se o governo participava com cerca de 40%, talvez 50% da nossa economia, se a economia caiu 10% e o dispêndio do governo não caiu, e ainda o governo está tendo um déficit muito maior do que era, isso significa que o governo vai passar dos 60% de participação na economia do país com tranquilidade. Eu acho que não. Eu vou discordar de ti, Roberto. Eu acho que só tem uma forma de pagar déficit de governo, tá? Que é com imposto. Porque, na verdade, dívida é imposto amanhã. E inflação é imposto sobre a tua cesta básica, porque vai ficar mais caro, né? Então, imposto diferido no tempo. É um imposto diferido no tempo. Então, os 3 são impostos. Mas Desculpa, pessoal. A Argentina ela descobriu uma maneira de pagar empréstimos sem cobrar impostos, fazendo uma moratória. É que daí ela está cobrando impostos dos credores dela lá fora. Sim, lá fora. Tem razão. Mas só para... Desculpa, pessoal, dei um spoiler aí, tá? Mas dívida e inflação também é outra forma de imposto disfarçado. Mas eu acho que o principal ponto aí é que, sobre a reforma tributária em si, como o Luiz já falou, o orçamento do governo é super engessado e é muito difícil você mexer naquilo que foi constitucionalizado, né? O Brasil cometeu um absurdo em escolher que algumas despesas de governo elas são parte Gabriel, só um detalhe, não foi um erro, foi deliberado. Sim. Isso foi feito de propósito, só para lembrar o caso. Não, um erro proposital. Não é um erro acidental, é um erro proposital. Não foi acidental. Mas o Brasil cometeu esse erro não acidental, esse erro proposital de constitucionalizar várias despesas, o que não faz sentido nenhum, porque você basicamente está dizendo que para o resto da eternidade
né, aquele governo tem que ter aquele volume de despesas, o que não faz sentido, né? Não faz sentido, por exemplo, você ser uma sociedade mais velha, mais idosa, e você gastar com educação primária como você gastava quando você era uma sociedade mais jovem, né? Não faz sentido nenhum. Não vou nem entrar na questão de o governo deve gastar em educação, não deve gastar em educação. Só para dar um exemplo do absurdo lógico que é esse tipo de medida. O que o Paulo Guedes está tentando fazer, a meu ver, é que dentro como a reforma tributária já começou com uma discussão sobre impostos em relação a bens e serviços, que é uma discussão que já tem aí uns 5 anos que está acontecendo no Congresso, o que o Paulo Guedes me parece que ele viu é o seguinte, essa discussão já está andando no Congresso, não consigo parar essa discussão para fazer uma ampla reforma tributária. Essa ampla reforma tributária, se eu começar essa conversa, eu não vou chegar em lugar nenhum, não vou terminar esse negócio. Então, deixa eu pegar, já que a discussão está em tributos sobre consumo e bens e serviços, eu vou entrar nessa discussão, só que eu vou tirar os estados e municípios da discussão, que é onde está dando mais briga, e eu vou tentar aprovar pelo menos uma organização dos tributos sobre consumo federais. Então é assim, se em vez da gente estar fazendo um concurso de beleza, a gente está fazendo um concurso para ver quem é que é menos feio. E aí ele resolveu pegar o menos feio da brincadeira e tentar deixar um pouquinho melhor. Onde é que eu acho que isso pode ser um problema? É que a discussão está começando em você criar um tributo novo. Tudo bem que você vai tirar outros tributos nessa brincadeira, você vai substituir vários tributos por um tributo, mas você vai fazer isso sem você mexer no lado dos estados, no lado dos municípios, que vão ser 2 tributos incidindo sobre a mesma base. Esse negócio não faz muito sentido, e isso por si só já é uma péssima qualidade de tributação. Digamos assim, se você tem níveis diferentes de tributação do horror sem fim até o ruinzinho, digamos que você vai continuar mais perto do horror sem fim e menos do ruinzinho. Então é um pouco isso que me parece que o Paulo Guedes está tentando fazer. A iniciativa, a intenção é boa, mas eu acho que faria muito mais sentido o governo federal usar a força dele para caminhar na discussão do que já está no Congresso, que tem uma proposta lá, que é a proposta do Bernardo Api e do Centro de Cidadania Fiscal, que não é uma proposta ruim. Dentro das circunstâncias, ela não é uma proposta ruim, considerando que é o Brasil, ela não é uma proposta ruim. Dá para ser melhorada, dá para ser aperfeiçoada, evidente, mas eu acho que faria muito mais sentido o governo federal usar a energia dele e a força dele nessa direção do que abrir uma frente nova, fatiar a reforma, sendo que isso aí já está andando. Eu acho que vai ser um pouco contraproducente. Pode acabar dando certo, mas me parece que o melhor seria unir os esforços ali, dar mais força para uma mesma proposta, muito parecido com a lógica que eles fizeram com a Previdência, né? O governo federal não resolveu fazer uma reforma da Previdência do zero. Ele pegou a proposta que já estava sendo discutida no Congresso do governo Michel Temer e ele só deixou ela mais forte. Então, a proposta antes era de 450 bilhões de economia, ela virou uma proposta de 1 trilhão de economia. Acabou passando 890. Foi uma boa proposta. Foi uma boa reforma do ponto de vista do equilíbrio político disponível. Acho que faria mais sentido e talvez tivesse mais sucesso se caminhasse nessa direção. Mas assim, para resolver o problema tributário do Brasil, primeiro de tudo a gente tem que começar a resolver o problema de despesa. Isso aí. E isso vai passar também, como o Luiz apontou, por uma mudança de entendimento constitucional do STF, o que não é uma coisa que vai acontecer num curto prazo. Então, a gente tem ainda muitos anos de reformas para discutir. O que não dá para fazer é deixar parado como a gente deixou nos últimos anos. Tem que entender que isso é uma melhora intergeracional. Vai passar de geração para geração e é um processo longo. E a gente sabe que a principal reforma previdenciária que tinha sido sugerida pelo Paulo Guedes, ela acabou não decolando, né? Que essa sim faria toda a diferença, né? Em termos geracionais, inclusive. Justamente porque não tinha consenso, né, Roberto? Ela não estava sendo trabalhada já há um tempo. Agora, chega a ser vamos dizer assim, um alívio a gente ver empresas argentinas vindo trabalhar no Brasil, se estabelecendo aqui. Quer dizer, o Brasil, que é esse inferno, né? Nós somos, e aqui o
Giacomo Balbinotto lembra bem o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, né? O Brasil é o número 144 entre 180, né, em termos de liberdade econômica. Nós somos quase absolutamente repressivos em termos de liberdade econômica, né? Mas a Argentina é 149, tá? Isso dados de 2020. E as empresas multinacionais e muitas empresas locais argentinas também estão pretendendo migrar para o Brasil, né? Quer dizer, é possível fazer coisas ruins, mas sempre é possível fazer coisas piores do que essas, né? Sem dúvida. É só a gente olhar para o nosso vizinho ali e a gente descobre. É o horror sem fim, né? É isso aí, é um horror sem fim. Nós já estamos aí 10 minutos além do nosso tempo. Certamente eu e os internautas gostaríamos de ouvi-los um pouco mais, mas vamos cumprir aqui os nossos limites, né? Existe regra, existe uma determinação própria de que a gente deve impor limites para que as coisas fluam como a gente gostaria. Então eu deixo para vocês as observações finais e com a dúvida de que talvez amanhã o governador decrete o lockdown absoluto do Rio Grande do Sul. Qual é a mensagem que vocês têm para dar para os nossos amigos internautas e, afinal, para toda a sociedade gaúcha? Olha, eu diria o seguinte: se puderem ir para Santa Catarina, vão para Santa Catarina. Eu acho que a melhor sugestão que nós temos é a mais próxima da realidade, porque vai ficar inviável, o Estado vai entrar numa situação insustentável, provavelmente por 15 dias, e vai ser uma quebradeira sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. Então, infelizmente, isso está para acontecer por causa da incompetência desses dois menininhos aí que estão gerenciando o Estado e o município, né? De consequências nefastas, né? Infelizmente, as chamadas lideranças que o Estado teria estão completamente em silêncio, né? Deixando fazer essas barbaridades, né? Deixando tomar essas decisões inconsequentes, nefastas para a vida das pessoas, para a vida econômica, a vida das pessoas, né? A sobrevivência das pessoas, né? E consequências disso são imprevisíveis, né? E dito isso, Roberto, não sei se é o momento, tá? Se é o momento das despedidas, né? É o momento. Sim. Agora? Pode ser. Pode ser? Então tá, eu dito essas palavras finais, eu queria agradecer imensamente o teu convite, a companhia do Gabriel e a companhia de todos, né? Sempre lembrando que nós temos que melhorar a qualidade do nosso voto, né? Nós temos que botar pessoas mais racionais no governo e que sejam mais interessadas no bem comum e não tão interessadas na própria sobrevivência política. Porque enquanto os eleitores não tomarem responsabilidade pelos votos que fazem, é isso que nós vamos obter em todos os tempos, né? Infelizmente, os eleitores têm exatamente aquilo que eles votaram, tá? Porque tudo que está acontecendo, que eu me lembro bem disso, para finalizar, foi colocado na campanha para governador e está sendo desmentido agora, né? Está sendo desmentido, descaradamente, né? Então, os eleitores têm que pensar duas vezes antes de colocar o seu voto na urna, porque é isso que vai fazer a vida deles um inferno ou um paraíso. Obrigado aí, Gabriel, obrigado, Roberto, e obrigado a todos os internautas pela participação aí e pela paciência. Um grande abraço. Muito obrigado, Marcelo. Gabriel, últimas palavras. Pessoal, rapidamente, eu vim para o interior do Rio Grande do Sul justamente porque Porto Alegre tinha virado um pandemônio, né? A vida, você não consegue saber quando que abre, quando que não abre, como é que as coisas organizam. Mas eu acho que, apesar de Santa Catarina ser uma opção muito atraente, ainda mais hoje em dia, eu acho que o que as pessoas deveriam fazer é que, se elas não concordam com o que está acontecendo, elas têm que se manifestar. Boa parte do que acontece porque as pessoas não se manifestam. Elas aceitam o controle, imaginando que não existe alternativa a não ser aceitar o controle, dado que é o governador, é o diretor do meu sindicato, é o presidente da minha associação representativa, é o vereador que eu elegi, e assim sucessivamente, é o jornal que eu assisto, ou o veículo de mídia que eu consumo. Mas se as pessoas não falam,
o cara que está com a intenção de te controlar, ele vê isso como uma reação de fortaleza para ele mesmo. Ele acha que ele ganhou a batalha. Ele acha que ele concorda e que ele está fazendo a coisa certa porque você não manifestou a sua discordância, porque você não disse de alguma forma, você não foi atrás de falar com pessoas que têm contato com ele para manifestar essa discordância. E os nossos representantes, eles são um reflexo do que nós somos. Se nós começarmos a sermos mais intolerantes com o abuso, sem deixar de termos cuidado com a saúde de cada pessoa e sem deixar de nos cuidarmos. Uma coisa é você se cuidar, outra coisa é você aceitar o abuso. São coisas bem diferentes. Se a gente começar a aceitar isso, ou se a gente começa a reclamar, ou se a gente começa a agir, e uma forma de agir além do voto é você buscar pessoas que você concorda, que você acha que tem o talho para exercer a vida pública e ajudá-las a chegar lá, seja fazendo uma pequena doação de campanha, o que é totalmente legal e legítimo. É importante as pessoas entenderem isso, né? Doação de campanha não é ilegal no Brasil. É totalmente legal. Você faz isso, você declara isso e você deixa isso bem claro. Então, se você começa a ajudar essas pessoas que você acha que tem tino para a vida pública, talvez na próxima vez que alguma coisa parecida com essa acontecer, ou esperamos que não seja tão drástica, a situação seja diferente. A única certeza que eu tenho é que se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente fez nos últimos 20, 30 anos, a gente vai continuar vivendo exatamente o que a gente está vivendo hoje. Então, no final do dia, são escolhas. É isso aí, Gabriel. Bem, em nome do Instituto Liberdade, eu gostaria de agradecer não apenas àqueles que nos assistem, mas principalmente àqueles que vieram a nosso convite para expor as suas ideias e fazer isso que falta muito entre as lideranças empresariais, enfim, as pessoas da livre iniciativa, e calam-se perante o arbítrio estabelecido pelos nossos governantes. E para concluir, eu vou colocar na tela algo para que a gente possa refletir em silêncio. Muito obrigado a todos.